Ei, Oi, Ana. querida, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, e você? Beleza. De onde você está falando, Clarissa? Então, tô falando de Pucón, no sul do Chile. Tô aqui. Bom ainda, já tem alguns anos, né? Sim, tem 4 anos que a gente mora aqui. Que bom, Sim, que bom. Eu vou me apresentar rapidinho, então, né? Pode ser claro. que tenham pessoas que estão vindo pelo seu perfil. Meu nome é Ana Paula, eu sou fundadora da Morada da Floresta, junto com meu companheiro, o Cláudio. E a nossa empresa nasceu do nascimento da nossa filha. Nossa filha hoje tem 12 anos, a Hum, Violeta, e, e foi um período de grande transformação. E eu pude vivenciar 2 partos naturais, a gente mudou completamente. Eu era instrutora de yoga, mudei totalmente a minha profissão, e o tema da maternidade, ele é o meu propósito de vida. Eu acabei assim me dedicando na criação da marca Bebês Ecológicos, das fraldas de pano modernas, mas eu vivenciei a maternidade de uma forma muito profunda e acabei também fazendo curso sobre o desenvolvimento da criança, as etapas do desenvolvimento com o Grupo Orion. Fiz o seu curso também, né? Sou aqui também uma aluna da Bifamily, que é uma escola de pais, e sou uma buscadora de autoconhecimento. Então, nessa linguagem, a gente acabou se conectando, porque quando eu vi o conteúdo da Clarissa, que traz um conteúdo muito de autorresponsabilidade, de olhar para as nossas emoções, né, em tudo que a gente vivencia e acessa com a maternidade, acabou que eu senti muita conexão. É o nosso segundo encontro, só assim para a gente se ver, né? Por É. enquanto. Quando a gente tentou presencialmente, né, não aconteceu quando eu estive aí no Brasil, né? Mas vai acontecer ainda, se Deus quiser. É isso aí. Então é isso, eu sou educadora perinatal, sou guia de respiração Bioflow, que é uma técnica de autoconhecimento, de integração emocional através da respiração. E sou mãe. E hoje a gente vai falar então sobre esse início da vida. Também queria pedir para você se apresentar. Claro. Então, Ana, eu sou a Clarissa, sou psicóloga. Até sou mãe, eu tenho 2 filhos, o João Gabriel, de 12 anos também, assim como a Violeta, e o Lucas, de 5. Eu fundei também junto com meu companheiro em 2013 a Bifamily, né, que é uma escola de pais. E hoje eu coordeno também uma rede de apoio materno, que é o Zum Zum de Mães, né, que teoricamente é o meu xodózinho ali dentro da Bifamily também, é a área que eu tenho tomado mais, né, cuidado, enfim, explorado mais nesses últimos anos, em conduzir essa comunidade de mães. Então é isso, estou muito feliz da gente estar aqui junta, podendo falar desse tema tão, tão especial e que também me é muito. É, é um tema muito valioso, assim, né? Que é a base do meu trabalho também, esse olhar, né, para reconhecer o lugar desses bebês, o lugar dessas crianças, né, as necessidades deles, de alguma forma dar voz para muitas das necessidades que às vezes a gente, como pai e mãe, é, trazendo aí as nossas dores, a nossa experiência, muitas vezes a gente não consegue perceber. Então, a gente poder ajudar, né, para que mais crianças possam ser reconhecidas em suas necessidades e atendidas, eu sinto o quanto que a gente está contribuindo para um mundo, para um futuro melhor, assim, né, para seres que preservam isso que tem de mais puro da infância, né? Cada vez que os pais conseguem atender precisamente as necessidades dessas crianças. Então, estamos juntos aí nessa missão, né, Ana? Que maravilhoso. Eu assisti um conteúdo seu recentemente que falava assim sobre isso, né? Desse presente que é, né? Isso que a criança traz.
E também tem algo que é muito importante, que muitas vezes a gente se planeja muito para o parto mesmo, no momento da gestação, né? A gente não pensa muito no depois, a gente pensa no enxoval, a gente às vezes aprende como carregar o bebê e tudo mais, mas às vezes se encontra totalmente despreparada para o momento de transformação que é. Porque o momento do pós-parto, ele é realmente um momento de desconstrução, né? Ele é um momento que muitas vezes a gente lida também com frustrações de expectativas, porque a gente esperava que fosse de determinada forma e de repente não é, né? De repente a gente queria um parto de determinada maneira e ele aconteceu de uma forma diferente. Então, vivenciar esse momento do pós-parto, percebendo que ele é um momento de adaptação e que a gente precisa de cuidados, porque é um momento em que às vezes tem cicatrização física, nossos horários e com vários aspectos que acho que a gente vai conversar um pouco mais ao longo aqui, né, desse momento, né, que e, na verdade é um momento muito especial, como você falou, é o início da vida, né, então é um momento que o bebê faz muitas sinapses e a gente também é um momento de criação de vínculo, não é, Clarissa? Total, Ana. Eu gosto de falar, né, assim, você falou de tantas transformações. Para mim, o parto, ele vai muito além dessa ruptura física, né? Porque o que a gente consegue ver é essa ruptura física. A mulher, de alguma maneira, independente da via de parto, de como que isso vai acontecer, né? Como esse parto vai suceder, ela vai vivenciar essa ruptura física visível para dar espaço para esse ser chegar, né? Mas essa ruptura, ela vai acontecer em outras ordens também, né? Então eu sinto que existe uma ruptura emocional e psíquica que vai acontecer e que daí, né, a grande oportunidade desse processo, porque grande parte de questões que ao longo da nossa vida a gente foi deixando debaixo do tapete, a gente não olhou, questões da nossa própria infância, que naquela época a gente não conseguiu metabolizar, elaborar bem, talvez por uma falta de amparo, por uma falta de alguém que nomeasse o que estava acontecendo com a gente realmente, né? E vários desafios que a gente foi vivendo ao longo da nossa vida e que a gente coloca, né, vai relegando para esse lugar inconsciente. Isso tudo vem à tona no momento da chegada desse ser, né? Então, além de todas essas questões, né, dos desafios de sono, da baixa da libido, desse desconstruir um monte de expectativas que às vezes não correspondem à realidade, a mulher, ela se vê ali diante de uma série de inseguranças, de medos, de emoções, né, de tristeza às vezes, de coisas que ela jamais imaginava sentir naquele momento, né, e que tá ali às vezes em pequenos momentos de encontro com aquele bebê, em pequenos momentos do dia a dia, à medida que essa criança vai crescendo também, ela vai se deparando e às vezes ela não sabe como lidar com aquilo tudo. Ela, como você disse, né, ela se preparou para esse parto, para uma série de coisas, mas às vezes para esse encontro com essa sombra, com esse campo emocional, não existiu uma preparação. E aí, né, e às vezes nem dela, nem dessas pessoas que estão acompanhando ela, né? E aí tem uma série de... também, né? Sim. Ele também passa por um grande momento, ele tem um papel essencial também. Às vezes o papel da amamentação ou do parto fica muito focado na mulher, mas o homem, ele tem um papel muito importante. Ele é o guardião também dessa experiência, né? E para a amamentação acontecer, ele dando esse suporte, estando ali junto, ele está sendo esse guardião. Então o papel do pai é muito importante e é um momento de muita criação de vínculo. Tudo que está relacionado ao vínculo, né, dessa mulher, porque é como se, isso que você está falando desse papel do pai, né, essa mulher, ela precisa de sair, para ela se encontrar de verdade com esse ser, né, que está vindo de um outro lugar, que tem um outro ritmo, que tem uma outra forma de funcionar, diferente desse
plano terreno, assim, físico, acelerado, desse ritmo social, né, que a gente vive. Esse bebê, ele tá vindo de um outro lugar, que tem uma outra frequência muito diferente. Para essa mulher realmente se conectar com aquele ser e poder atender às necessidades dele, né, sentir, porque não é só uma coisa que você vai ler num livro e se preparar para esse momento. É muito além disso, né? Para você poder sentir o que realmente aquele bebê necessita e atender as necessidades dele, a gente tem que estar muito disponível. E se essa mulher ela tem um companheiro ou uma companheira, ou quem quer que seja, uma pessoa que vai dar esse amparo emocional para ela, fica muito mais fácil dela se entregar a essa experiência, dela conseguir fazer esse movimento de sair um pouco daqui, de vir para cá, né, e se abrir para esses aspectos mais intuitivos, mais sensíveis, que muitas vezes nem são valorizados, né, hoje em dia, né, e que a gente são temidos também, né, porque sim, a gente não quer sentir sentimentos negativos, né, a gente só planeja aquilo de lindo, e a maternidade, ela é muito idealizada, né, ninguém fala também muito sobre isso, só, puxa, parabéns, que lindo, você tá linda, a mulher era o alvo das atenções, e de repente ela já também não é mais o alvo das atenções. O bebê é o alvo das atenções, enquanto ela está ali descabelada, talvez não consiga nem escovar o dente. Então, são coisas que mexem também com, né, com o nosso... Com certeza. É uma transformação fora no corpo e dentro, né? Para a mulher a gente consegue ver, para o homem a gente não consegue ver tanto, porque acho que o corpo da mulher mostra essa mudança, mas para o homem também é um novo nascimento, eu acho. Uma coisa que eu percebi muito foi assim, que a gente tinha assim, visão de mundo muito parecida. E quando chega um bebê, a coisa acontece aqui agora. É uma decisão imediata e de repente a gente pode encontrar diferenças na forma de pensar, na forma de educar. E aí as coisas ficam muito à flor da pele, né? Então, assim, encontrar esses sentimentos negativos, algo que você falou que é muito valioso, que assim, a gente carrega a nossa caixinha, né, de inconsciente com coisas que estavam guardadas, aquela bagagem. E nesse momento, ele é um momento que aflora muitas emoções. O bebê é quase que um espelho límpido, né? Olhar nos olhos desse bebê. Então fica tudo muito à flor da pele. Mas essa é uma oportunidade de integração, né? Observar com calma, né? A gente às vezes vai sentir, né? E tristeza é um sentimento muito comum em mulheres no pós-parto. E às vezes, não, por que eu tô triste? Eu não deveria estar triste, o bebê nasceu, tá tudo bem. Mas assim, não é um porquê. É simplesmente acolher aquilo que a gente está sentindo, né? Porque a gente sente que vai passar. Inclusive, tem também um aspecto até hormonal, né? Porque acontece uma baixa de hormônios nesse período. Para a gente poder observar essas emoções, respirar essas emoções e aceitar de que isso é uma fase, é muito importante. Estar preparada, né? Para esse momento. Claro. Ô, Ana, você está trazendo uma coisa muito importante, assim, né? Porque a gente vem, né, de uma sociedade, assim, que tem uma incapacidade, assim, de compreender o mundo emocional, sabe? Assim, e uma exacerbação do pensar em detrimento ao sentir, né? Então, a gente vem de uma cultura que massacra o sentir, assim, que tem uma inconsciência muito grande sobre esse aspecto do ser humano que é tão humano, né? São as nossas emoções e o sentir. A gente vive numa sociedade que quer que a gente reprima esse sentir constantemente. E quando a gente começa a olhar para as nossas emoções, né? E foi uma coisa que a maternidade trouxe muito forte para mim, a gente começa a ver que tem dois caminhos para as nossas emoções. Ou a gente vai reprimir, ou a gente vai expressar essas emoções. E que quando a gente reprime, isso não desaparece. Isso vai ficar ali latente e de alguma forma vai ficar fazendo uma pressão para vir à tona. E vem de diversas formas, né? Então, quando a gente começa a entender, e aí falando até dessa preparação dessa mulher para esse momento, a gente começa a entender que
Não tem emoção boa e ruim, não tem emoção negativa e emoção negativa, não tem uma emoção que eu devo evitar e uma emoção que eu devo ficar procurando sentir. É simplesmente eu estar aberto para o que aquele momento, o que está surgindo aqui dentro. E quando eu entendo isso e eu começo a entender que se eu não olhar para isso, se eu tirar isso de cena, isso não vai desaparecer, que eu posso encontrar caminhos conscientes de expressar essa emoção, né? Eu posso começar a buscar, a romper, peraí, o que me foi falado sobre essa emoção? Como que ao longo da minha vida eu expressei essa emoção? Eu tive espaço para expressar isso? Não tive? Como que eu, né, de alguma forma, lidei com essa emoção ou lido com essa emoção ao longo da minha vida? E como seriam formas, caminhos para lidar com isso conscientemente? Né? Essa semana, esses dias, eu tenho me sentido muito triste, sabe? Assim, e eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, muito para fora, muito positiva. E ultimamente, né, nessas últimas semanas, eu tenho sentido muita tristeza. E tem sido um processo tão bonito e tão rico, você falou da tristeza que surge muitas vezes com a chegada desse bebê. Tem sido um processo tão bonito de fazer as pazes com a tristeza, de olhar e falar assim, nossa, essa emoção me permite ir, quando eu realmente deixo ela vir, ela me permite acessar espaços tão profundos do meu ser, espaços de tanto silêncio, espaços de tanta profundidade, né, que quando eu volto e eu expresso aquilo ali, né, é uma limpeza que acontece, e eu saio daquele momento com uma potência, com uma força, sabe assim? Então, quando a gente começa a entender as oportunidades que existem, né, por detrás, a função que cada emoção cumpre, né? E a importância desse momento tão sagrado e de todos os outros momentos de crises e de encontros importantes e marcantes na nossa vida, né? A chegada de um bebê é um momento de muita desconstrução, né? De muita reorganização e, como você disse, de muitas oportunidades de integração. E uma delas talvez possa ser a gente integrar, né, através da expressão consciente, emoções que nunca puderam estar presentes. Porque hoje a gente é incentivado a estar sempre bem, a estar sempre feliz, a estar sempre mostrando aquela foto bonita, aqueles recortes bonitos da nossa vida, né? Sendo que a vida não é assim. A gente sabe que não é, no fundo, né? E a chegada do bebê não é também só um momento de flor, de amor, de alegria. Tem as questões que vão abrir e que vão remeter diretamente à nossa infância, ao que também passou com a gente. Então é um tesouro riquíssimo. É verdade. E precisa de criar um espaço para vivenciar esse momento também, né? Às vezes também a pessoa já planeja, já nasceu o bebê, vão 80 pessoas visitar o bebê na maternidade e tá todo mundo bem, entrega o bebê e tira foto. E aí as pessoas querem dar palpite a respeito de como que está sendo a amamentação, o jeito que a mãe está fazendo, principalmente se é uma mãe de um primeiro filho, né? Que pelo menos assim para mim veio muita insegurança no primeiro bebê. E eu saía na rua com a bebezinha, as pessoas, você tá carregando de um jeito errado. Você sabe assim, sempre tem alguém para dar um palpite na vida também de uma mãe com um bebê muito pequeno. É necessário esse recolhimento, esse é um momento de recolhimento, né? Não é à toa que o povo ancestral tinha esse período como um período de resguardo, né? Onde, assim, antigamente, as pessoas que iam na casa iam levar uma canjica para a mulher, iam, de repente, fazer uma faxina, levar uma comida, um alimento que vai ajudar a dar leite. Isso tem uma sabedoria, né? Existe um porquê. Então, assim, no nascimento dos meus filhos, eu ouvi uma história de uma tradição da Índia, que eles apresentavam o bebê somente depois de 40 dias para as pessoas. Só entrava na casa as pessoas que já visitavam a casa. Isso para que a família tenha esse espaço de intimidade, esse espaço de criar, de conhecer o bebê, porque a gente também vai se conhecendo como mãe quando a gente vai conhecendo o bebê. É uma fusão, né? E essa fusão que vai diluir também as nossas inseguranças. A gente está aprendendo
a reconhecer o choro, o que significa cada coisa, como amamentar, né? Porque não é também um processo automático, totalmente instintivo. Eu pensei que fosse ser assim, mas eu tive vários desafios de amamentação. Depois eu fui entender melhor. E isso já faz bastante tempo, né? Minha primeira filha tem 12 anos, mas às vezes a gente pensa que basta colocar o seio na boca do bebê e pronto, é natural, né? Então, assim, são vários processos de adaptação, né? De adaptação no geral. Então, tem coisas importantes, como, por exemplo, evitar visitas. Essa é uma dica de ouro, né? Que eu De acho ouro. válido deixar, assim, não precisa de todo mundo ir conhecer na hora, sabe? Assim, se você tiver alguém que vai te ajudar, uma visita nesse sentido de ajudar, é muito bem-vinda. A pessoa não vai te ajudar pegando também o seu bebê no colo, né? Fazendo o seu bebê dormir. A pessoa vai ajudar a mulher no pós-parto fazendo uma comida para que ela cuide do bebê, para que ela crie essa fusão emocional, esse cuidado, né? Fazendo uma comida, indo pagar uma conta, talvez arrumando a casa. Essa é a forma de ajudar uma mulher no pós-parto. Porque também é um momento... A gravidez já é muito solitária, né? Porque a gente vive aquilo dentro de nós, ninguém fora está vivendo aquilo. É um turbilhão de mudanças, sono e muita mudança, tanto externa quanto interna. E o momento do pós-parto, às vezes, também é muito solitário, porque a gente acaba deixando de lado aquela nossa identidade, né? A nossa identidade enquanto profissional, né? A gente estava acostumada a ser aquilo. E, de repente, você está sentada no sofá e você vai ficar horas sentada no sofá a serviço da amamentação, né? Então, aquela mulher que estava acostumada, pega o carro, você levanta, vai... está sempre resolvendo coisas, é um momento de pausa. Eu achei muito interessante isso que você falou de que o bebê ele vem de um outro tempo, né? Então é um ritmo totalmente diferente. De repente você para, né? Para ali, Sim. né? A serviço da vossa majestade, né? Então, o bebê... Total, né? E é isso, assim, né? Eu tava pensando aqui, enquanto você tava... Oi? Escutou? Porque deu uma travada. Eu escutei. Deu uma pausadinha, mas voltou. Tá. Pode falar. Eu tava pensando aqui, enquanto você tava falando, né? Assim, do quanto que essas pessoas mesmo, né? Assim, que estão... O quanto que a mulher, ela precisa... você falou assim, né? Não receber visitas, assim, né? E se acostumar a esse momento de estar sozinho com o bebê para criar nessa pausa esse novo ritmo, assim. Isso de pensando numa gestante, né? Talvez essa mulher já desde a gestação já ir... porque eu vejo que mesmo que tem muitas mulheres que estão gestando, por mais que ela aparentemente é um momento solitário, como você falou, mas muitas das vezes estão muito desconectados desse processo do que está acontecendo, estão muito preocupadas com organizar as questões práticas, que não são poucas, né, Ana? Assim, você receber um ser, tudo que você tem que comprar, que você tem que preparar para abrir espaço na sua casa, enfim, organizar as coisas, são muitas questões, muitas coisinhas, muitos detalhes, né? Mas que essa mulher, ela possa já desde esse momento ir se preparando para esse encontro com aquele ser, para esse encontro com ela mesma. Então, quanto mais ela for, já desde a gestação, conseguindo ir diminuir esse ritmo, trabalhar mais esse contato com o próprio corpo, né, com esse processo de silenciar a mente, talvez de práticas meditativas, coisas que vão trazendo ela mais para o aqui e agora, né, que ela não esteja tão pendente, principalmente depois que essa criança nasce, dessas questões externas que estão acontecendo, que ela tenha esses apoios, que tenha outras pessoas que possam cuidar dessas questões práticas, porque era muito assim que acontecia, né? Tinha toda uma tribo, antigamente, né, nas tribos ancestrais, tinha toda uma tribo para cuidar disso, e as mulheres, elas se reuniam e elas estavam ali, né, juntas, cuidando daquele bebê, a mãe cuidando daquele bebê, mas existia todo um grupo de pessoas cuidando do externo, né? Como você falou, de uma forma bem prática, né? Alguém que vem, eu lembro na minha gestação do Lucas, na minha gestação, não, quando ele nasceu, uma das coisas que me alegrou, assim, que mudou
né, fez tanto sentido para mim. Eu tinha um grupo de 4 amigas que elas se revezavam para fazer comida e levar comida para mim. Que maravilhoso. Gente, assim, elas fizeram isso nas 2 primeiras semanas, mas assim, é sem palavras para agradecer, porque era de uma delicadeza, de uma maravilha poder receber aquela comida quentinha, gostosa, feita com tanto amor. Né? E o fato de eu não ter que preocupar com isso para poder me entregar exatamente a esse momento de chegada, de conhecer aquele ser, de equilibrar, né, o meu ritmo ao ritmo dele, é demais, assim, né? Muito bom. Isso é consciência e é interessante que a mulher possa pedir isso também, comunicar, sabe? Às vezes, assim, a nossa sociedade não tá mais acostumada, não tem esse hábito. São coisas que foram perdidas, a gente, né, foi se urbanizando, vivendo cada vez mais isolado, né? Então é interessante pedir, organizar, montar um grupo de WhatsApp entre amigas, né? E pensar nesse pós-parto também no sentido de se cuidar, porque assim você se reservar algumas massagens, porque o corpo passa por uma grande transformação. Na linha da Ayurveda sempre tem massagens de pós-parto, fechamento de corpo, tem técnicas assim. E que tá tudo interligado, corpo, mente, né, emoções. O nosso segundo filho nasceu na Índia, lá eu recebi algumas massagens lá depois do parto. Já me planejei melhor dessa forma, assim, porque a mulher estando bem, o bebê vai estar bem, né? Então, ter esse descanso também. Descansar quando o bebê também dorme. Então, o bebê dormiu, dorme junto com o bebê nesses momentos. Às vezes, não posso dormir, sempre vou ter que fazer uma coisa, depois fica exausta, né? Então, vivenciar esse momento como como um momento diferente mesmo, é um momento totalmente diferente e é um momento muito marcante. Ele vai realmente deixar marcas, né, assim, para toda a vida. Dizem que né, tem um estudo que mostra a respeito dos primeiros 1000 dias, né, da criança e essa primeira fase, o momento de mais sinapses, onde tudo vai ficando muito registrado. Então, o bebê vai estar bem quando a mãe está bem, né, tendo também esse suporte. Tivemos Você algumas trouxe... perguntas. Uhum. Só antes eu vi as perguntas aqui, mas uma coisa que você falou que eu achei muito legal, assim, é que a gente, você falou assim, o bebê dorme junto com o bebê, né? Se a gente começa a entender que o que houve foi uma separação física, né, assim, do corpo, aparentemente esse bebê que estava ali naquela vivência de unidade com essa mãe dentro do corpo dela, ele se separa fisicamente e ele está aqui diante de nós. Mas quando a gente entende que para além dessa separação física, existe uma conexão emocional, espiritual que prevalece, é o que você falou da fusão emocional, né? É como se essa mãe e esse bebê, eles fossem um só ser ainda emocionalmente. Aquele bebê, ele está envolvido pelo campo emocional da mãe. Então, a gente alinhar e conectar o nosso ritmo também diz desse respeito, né? De eu também me permitir descansar junto com esse bebê, acompanhá-lo no ritmo, uma vez que existe uma conexão de outra ordem, para além do que a gente vê, né? Aparentemente ele está separado, mas ele está muito conectado. E se eu também me permito descansar, se eu também me permito cuidar um pouquinho de mim, ter os momentos, né? Enfim, isso daí também, claro, tem um impacto muito potente nessa relação aí, nessa mãe-bebê, bebê-mãe que tá É um momento surgindo também aí. conhecido como lua de leite, né? É um termo bonito, né? Que é um momento Sim. especial. Então, a Jerusa falou assim, quais as inseguranças quando vem o segundo filho? E aí a Marcela falou também que queria saber sobre essa questão, porque são 2 fases diferentes, né? Com necessidades diferentes. Quando tem 2 filhos, né? Quando já tem 2 ou 3, né? Chega uma outra criança e a gente tem outras crianças ali, realmente é algo que é bem diferente do que você ter o primeiro filho, né? Então surgem outras questões. Bom, eu posso falar assim, um pouquinho da minha experiência, né? Enfim,
Quando chega um segundo filho e a gente já tem um outro filho, assim, existe uma insegurança, uma angústia, assim, ele é totalmente dependente, vulnerável, e aí a gente começa, né, assim, a ver o outro filho, a gente dedicando muitas vezes para aquele bebezinho que demanda mais, que é, né, acabou de chegar, ele precisa, ele é mais dependente que o outro, independente da idade do outro, né? Então a gente começa a atender o bebezinho e vai ficando uma angústia, né? Às vezes uma culpa, meu Deus, e o outro filho, o que que ele tá sentindo, né? Será que ele tá se sentindo excluído? Porque toda hora é, não, peraí, mas seu irmão tá mamando. Não, mas fala baixo que o bebê tá dormindo. Mas o tempo inteiro a gente também tentando conter o segundo filho, né? Eu sinto que é muito importante a gente, assim como a gente está falando de cuidar dessa base externa para que essa mãe possa se fundir, se fusionar, se vincular profundamente com aquele bebê que chega, quando a gente tem um outro filho, né, a gente também cuidar que essa criança, ela possa, dentro do possível, ser assistida por pessoas que ela tem uma conexão e um vínculo seguro, uma conexão bem, um vínculo bem estabelecido, para que essas pessoas também possam acolher essa outra criança, né? Essa criança mais velha. Isso é algo extremamente importante. E que essa mãe, dentro do possível, também possa vivenciar momentos exclusivos com aquele filho mais velho. Que ela tenha um momento do dia que seja, né? E que alguém esteja a cargo do bebê, que seja por meia hora, 15 minutos, que seja uma hora, não sei, vai depender da realidade de cada uma. Mas que ela possa cuidar desse filho e tá ali disponível e entregue para ele, como se conectada, né, disposta a brincar com ele do que ele quiser, disposta a interagir com ele de maneira que ele sinta que ele também tem um lugar especial no coração da mãe. Que independente dela ter um outro filho, né, que chegou um outro filho que está demandando mais atenção, enfim, mas que essa outra criança, através desses momentos especiais, desses momentos que ela pode criar, né, ela possa de alguma maneira mandar essa mensagem, né, para ele, tá ali disponível, conectado, e falar, você também tem um lugar que é só seu no meu coração. Muito bom, Clarissa. Algo que você falou muito valioso é realmente ter um momento de qualidade, onde a gente possa estar inteira naquele momento, né? Então, acho que igualmente maternidade e trabalho, às vezes a gente fica dividido em duas coisas e não faz nada muito bem. Quando está com aquela criança, procurar estar inteira naquele momento, né? Sentir, a criança sente essa presença, né? E uma coisa que acontece também muitas vezes é da criança mais velha querer chamar atenção, através da birra, através da bagunça, fazer coisas para poder receber atenção. Ou de regredir algum comportamento, né, Ana? Às vezes voltar, a criança já tinha desfraldado, voltar a fazer xixi, mexe emocionalmente. A Margarita Valência dizia que quando chegava um irmão mais novo, é como se chegasse um outro marido na casa, assim, tipo, para sua esposa, sabe? Ou, né, enfim, uma outra esposa para o seu marido. É um sentimento de ciúme. Eles têm também um processo emocional, né, para poder lidar. E é complexo. Aqui também a gente teve mais um comentário, né, a Mari desabafando um pouquinho com a gente, né, que ela está no segundo bebê, completando 4 meses, e o mais velho tem 5 anos. E 5 anos é uma fase também especial, né, Clarice? É uma fase, pelo menos assim, para minha primeira filha, 5 anos foi meio difícil. Não sei se tem algo nessa idade, que eu sei que no 2 tem, agora no 5 foi meio difícil. Na verdade, assim, né, a criança a partir dos 2, 3, ela começa a fazer esse processo de diferenciação, né? Ela começa a se perceber, essa criança que antes estava fusionada ali com a mãe e se percebia como uma extensão, a mãe como uma extensão dela, né? Que se percebia como um centro desse mundo, né? Totalmente egocêntrica, se percebendo
um com o mundo, né? Ela se fusiona com tudo, com a mãe, com onde que ela vai, assim, tudo tá vivo, tudo faz parte dela. Ela começa a perceber que ela e a mãe, que ela e o mundo são duas coisas diferentes, assim, né? Que ela começa a perceber esse euzinho, essa individualidade chegando. E aí é um processo que se estende, né? Começa com 2, mas vai estender até os 5 anos. Mas aí tem muitas variações, vai depender de cada criança, de como que cada uma dessas etapas foi vivido. Mas é importante, né? Eu lembro também que quando o Lucas, meu filho mais novo, ele devia estar com 6 meses, assim, tô falando com a Mari, né, que trouxe a questão. Eu lembro que eu estava me sentindo muito culpada com relação ao João, né? E tá sentindo que ele estava muito fora disso, assim, que querendo ou não, eu não estava conseguindo dar atenção para ele. E eu sinto que tem duas questões. Uma é a gente cuidar desse vínculo, dessa conexão, desse momento de qualidade, como a gente falou, né? E tá ali verdadeiramente presente, disponível durante alguns momentos do dia para essa criança também. E que ela tenha outros adultos, outras pessoas de referência que de alguma maneira também possam apoiá-la nesse sentido. E a outra coisa é a gente entender que essa criança sim vai vivenciar muitas frustrações, né? Às vezes a gente também quer estar num lugar de onipresença, onipotência, enfim, e querer evitar a todo custo que essa criança se frustre, que essa criança se depare com algum limite. Então, às vezes, é importante a gente também entender que ela vai vivenciar esse processo, né? Que ela vai perceber ali que a chegada de um irmão a mãe não vai estar mais disponível como ela estava antes. E isso é desafiador, ela vai trazer isso, cada criança vai mostrar de alguma forma. E a gente, como adulto, como esses seres que vão nomear a realidade emocional que a criança está vivendo, a gente precisa de estar atento e ir nomeando isso, filho. Validando o que ela está sentindo, né? A gente começou falando de emoções, né? É muito importante a gente validar. Não significa que eu vou fazer tudo que a criança mais velha quer, que eu vou, né, começar a fazer tudo que ela quer porque eu estou me sentindo culpada. Mas validar o que ela está sentindo, nomear o que está acontecendo, é possível. Mesmo que muitas vezes eu vou ter que colocar um limite. Olha, agora a mamãe não pode, a mamãe está amamentando seu irmãozinho. Quando a gente terminar aqui, a mamãe vai te atender. A mamãe vai ficar lá com você quando eu terminar aqui. Mas eu nomeio, eu sei, meu amor, você tá cansado de esperar a mamãe, né? Eu tô vendo que você tá triste, que a mamãe não tá mais disponível como ela estava antes. Então, nomear o que está acontecendo é muito importante. Só isso já ajuda a criança a entender assim, nossa, minha mãe entende o que está passando no meu mundo interno. Né? A minha mãe, ela tá sabendo o que está acontecendo aqui. Né? E isso já traz um alento para essa criança. Por mais ela se sente digna de sentir aquilo que ela está sentindo, ela não se sente inadequada, ela não tem que ficar se esforçando para mostrar o que está acontecendo com ela para a mãe, porque ela sabe que a mãe está entendendo, mesmo que a mãe não possa atender prontamente ou a todo momento as necessidades dela, mas a mãe dela vê a necessidade dela, nomeia, né? Muito interessante. E nisso, Clarissa, acho que teve uma palavra que passou por algum momento aqui que eu acho que é uma palavra importante de ser trazida, que é a vulnerabilidade, porque a nossa maior força também é ser vulnerável. Às vezes a gente coloca uma armadura e que é sempre, né, que tá tudo em ordem, a casa tá tudo arrumada, é tudo perfeito. Eu e de dou repente, conta de tudo. larga essa máscara, né? Se tornar vulnerável, assim a gente vai acessar essa profundidade. E às vezes, nesse momento, a gente pode sentir raiva, né? Então, às vezes a gente pode sentir raiva desse próprio filho mais velho, às vezes a gente pode sentir raiva da mãe que foi ali ajudar, né? Então, aqui assim, a gente até precisa de uma ajuda. O que a gente faz? O que a gente... Assim, a ideia não é fugir, a mãe tá ali, né? Tipo assim, é um sentimento nosso, isso que tá vindo, né? Como olhar para esse sentimento de uma forma, aproveitar a potência desse momento mesmo, de integrar.
Porque a raiva é um sentimento muito reprimido, na verdade, né? Sim. A gente coloca umas camadas por cima e vai colocando a raiva lá para baixo e ela fica como se a gente estivesse apertando uma mola, né? O Jung fala sobre isso, né? Que esse inconsciente, ele governa. Então, tudo que está no inconsciente, ele vai governando. E nesse momento, às vezes, assim, a mola, ela vem para fora. É o momento que isso pode acontecer, né? Sim, com certeza, né? Quanto mais a gente reprime, é o que eu estava falando, isso não vai desaparecer, isso vai seguir ali gerando uma pressão e mais cedo ou mais tarde vem, né? E às vezes vai derramar justamente nas pessoas que a gente tem mais intimidade, nas pessoas que a gente ama, no filho mais velho, né? Às vezes até numa exigência grande do filho mais velho, de uma incapacidade da gente perceber também que às vezes ele é um outro bebê, né? Porque às vezes a gente tem um filho de 1 ano e pouco e tem um outro bebê. Então são 2 bebês ali, né? Vivi, o meu segundo filho nasceu, a minha primeira tinha 2. E naquele momento, quase que a minha percepção era que ela já era grande, vendo um bebezinho pequenininho, sabe? Quase que então eu sinto que eu deixei passar algumas necessidades assim dela dessa fase, sabe? Sim, a minha experiência como filha é essa. Eu sou uma filha mais velha e a minha irmã é 1 ano e 11 meses mais nova que eu, né? A nossa diferença. Então é justamente isso. E eu vejo o quanto que a gente tende a exigir do filho mais velho, né? Assim, a colocar, a olhar ele nesse lugar, né? De ele já é grande, ele já dá conta, e o quanto a gente exige deles, né? Também de uma forma mais incisiva, às vezes coisas que eles ainda não estão preparados. Então, o segredo todo é esse afinando, né? Os nossos sentidos para a gente poder e esse descer muito daqui para vir para cá, para a gente poder conectar e sentir o que essas crianças estão sentindo, né? E como que a gente pode atender essas necessidades. Mas voltando à questão da vulnerabilidade que você estava perguntando, eu não sei se você estava perguntando, você estava só comentando, né, Ana? Mas assim, eu sinto que, como você trouxe, né, a raiva é uma emoção muito reprimida, principalmente para nós mulheres, assim, né? O quanto que a gente mulher não pode sentir raiva, né? Mulher gritar, mulher, né? Tem vários... Exatamente, tem vários rótulos, né? E um processo de repressão dessa raiva que não é de hoje que ele vem, né? Que a mulher ela tem que submeter, ela tem que calar, ela não pode falar. Então, assim, muitas vezes a gente, né, essa raiva, essa repressão da raiva ainda tá muito arraigada aqui. Então, quando a gente começa, né, nesse processo, assim, que você está falando de se vulnerabilizar, começar a criar espaços seguros, que a gente possa olhar de frente para as nossas emoções, né? Que a gente possa, não sei, se retirar em alguns momentos e poder de verdade. A raiva, ela é uma emoção de ação. Às vezes, se eu vou respirar ali, dependendo, né, fazer uma respiração, nem sempre isso vai... Só respira, conta até 10 que vai passar a sua raiva. Nem sempre vai passar. Às vezes eu vou precisar de movimentar o meu corpo. Às vezes eu vou precisar... Tem 3 formas, né, de aliviar as tensões emocionais. Principalmente essa coisa da raiva, assim. Que é através de sons. Então esse som, esse urro, assim, você pegar uma almofada e gritar dentro da almofada 10 vezes, forte, com vigor, assim. Sabe, assim... E soltar aquela voz é uma possibilidade. Isso alivia. Você grita 10 vezes, isso alivia, assim. É quase que arrancar com a mão o que você estava sentindo. Hoje eu vivi uma experiência muito interessante com o João, meu filho. Eu coloquei um limite para ele em relação a telas, né? Eles podem ver 3 vezes na semana e no fim de semana, meia hora. E aí... Ele tava assim, mãe, mas não é possível, porque não sei o quê, porque meu irmão tem 5 anos e ele pode ver o mesmo tanto de tela que eu e não sei o quê, e nananana. Bravíssimo. E aí a gente estava num processo de mudar de casa e ele tá doido para mudar de casa. Ele falou, eu também não vou para casa nova, não quero mudar e não sei o quê, e brigando.
Aí depois eu falei assim, ó, João, e eu carregando lenha pra cima e pra baixo no carrinho. Eu falei, você devia levantar daí e parar de ficar reclamando e vir me ajudar pra ver se passa essa raiva sua. Aí daqui a pouco ele veio e falou assim, mãe, eu acho que eu entendi o que aconteceu com o papai ontem, que o pai dele tinha dado um ataque de raiva também, falou que não ia mudar, que não sei o quê. E aí no dia anterior ele falou assim, quando a gente tá com raiva a gente não consegue pensar, né? Eu acabei de fazer a mesma coisa que o papai fez ontem. Nossa, eu falei, realmente, João, quando a gente está tomado pela emoção, a gente bloqueia a nossa capacidade de raciocinar, de se colocar no lugar do outro. O nosso neocórtex, ele é bloqueado. Né? Então, todas as funções que ele desempenha, elas estão bloqueadas por essa explosão emocional, assim, quando a gente está tomado. Então, se eu entendo isso e eu cuido conscientemente disso, né, eu tô vendo que aquela coisa tá vindo. Antes dela derramar nos outros, de eu projetar isso nos outros, eu me retiro, eu grito, né, numa almofada, eu vou sacudir o meu corpo. Eu falei que tem 3 formas, eu falei uma. Uma é através do som, outra é através do movimento intenso, vigoroso, né? Sacudir o corpo, bater o pé no chão, sabe? Sacudir mesmo, assim, tudo, tudo, tudo. E a outra é através da respiração, mas não é um respirar profundo e vai passar. Você trabalha com isso, né? É um sopro Rá, eu aprendi há muitos anos, que era da linha do Reiki, não sei se você já viu, que a gente inspira, levanta os braços e solta o corpo. Solta o Rá e faz 3 vezes. E, sabe, assim, é uma coisa que solta também. Eu achei muito legal tudo isso que você trouxe, porque já mostra um pouco da riqueza que é o seu trabalho, né? Desse questão da inteligência emocional enquanto família, né? Famílias educadoras para um mundo, né? Para o nosso futuro, né? Porque são as crianças, né? Que vão poder também né? Ter paz, né? Vibrar a paz no planeta daqui a alguns anos. É o nosso futuro. Que essa inteligência emocional é algo assim que muitas vezes, geralmente, a gente não aprende muito em casa, né? Assim, porque a tudo que faz, de repente, não, isso é feio, isso é errado, e a gente vai aprendendo tanto a esconder tudo ao longo da nossa vida e também não sabe nomear, não sabe o que está sentindo, não tem, né, como. Então, assim, grande parte de nós adultos, a gente não vai, às vezes, conseguir nomear, é um exercício, né? É algo que vai se desenvolvendo essa consciência emocional. Então, o trabalho que você faz é muito valioso nesse sentido, de trazer essa consciência e de uma forma muito humana, né? Não é algo assim idealizado. A gente sente raiva, né? Como mãe sentimos medos, né? Trazer, descortinar essa realidade humana, né? Que tudo é dual. Então, claro, quando a gente, né, tá falando de um momento tão especial, que é esse momento do pós-parto, não é também que tenha somente, né, os desafios, né, dessa dor de crescimento emocional. É um momento, é um bálsamo, é um grande presente, mas é importante que a gente tenha uma realidade, assim, uma visão realista, né, desse momento de transição. Então, acho que a gente deixou dicas super valiosas, né? Temos 10 minutinhos aqui também ainda. Não sei se temos aqui pessoas que queiram compartilhar, perguntar algo. Né? Com isso, eu, né, quero dizer que recomendo muito conhecerem o trabalho da Clarissa. Ela faz, né, encontros online. O Zoom, ele é um grupo de mães online, Clarissa? É uma comunidade materna, é uma rede de apoio materna e terapêutica também, né, Ana? A gente tá agora, nesse momento, eu tenho um podcast que eu faço junto com a Maíra Soares, do Canto Maternar, que é um perfil aqui no Instagram, né? E a gente tem um podcast que é a Tenda Materna, sim, inspirado até na Tenda Vermelha, que a gente pensou no nome. Exatamente no reconhecimento dessa importância da comunidade, né, para esses momentos, né, da maternidade, principalmente para esse início da vida, assim. Enfim, e aí a gente está produzindo agora, vai começar dia 19. No final desse processo, a gente abre as inscrições para o Zoom, então
que é essa rede de apoio materno terapêutica. Mas eu acho que surgiu uma pergunta aqui. Excelente. O nosso encontro, né, que o meu trabalho ele é muito na educação para o nascimento, no empoderamento para o parto, para ter uma gestação mais saudável, autoconhecimento, preparação do corpo, né? Minha formação foi como instrutora de yoga. Então, o meu viés, ele vai bem nessa jornada, desde concepção, gestação e nascimento, falando muito das evidências científicas, do parto humanizado. Então, o meu encontro com a Clarice, ele se dá nesse momento, né? Que se funde, onde eu estou trazendo até um determinado ponto. A Clarissa segue também muito com a parte da escola de pais, né? Da educação, do cuidado com a criança, do conhecimento, também das etapas do desenvolvimento da criança. E aí tem duas dicas de livro antes de a gente responder, né, as perguntas que eu trouxe aqui. Olha, no meu pós-parto eu li esse livro da amamentação da Vera Heloísa Pilés de Vinha. Esse é um livro de uma doutora aqui de São Paulo, da Universidade de São Paulo, da USP. Ela trabalha há muitos anos com a questão da amamentação. E esse livro, ele é um néctar, assim, ele conversa muito com a mulher no pós-parto. É um livro que mostra também o quanto a amamentação tem uma relação com as nossas emoções, o quanto que é importante a gente estar mais relaxada, sabe? Assim, que o estresse influencia na amamentação e também dicas mais técnicas, assim, do processo da amamentação, enfim. E outro livro, né, que a gente falou, que é o Maternidade, Encontro com a Própria Sombra, da Laura Gutman, que é bem um livro de autoconhecimento. Aqui a Edilene está até pedindo para tirar uma foto, né, colocar no status. Tá bom. Se quiser fazer um print também, agora pode fazer um print, mas depois deixa essas recomendações. Sim, nossa, gente, esse da Laura Gutman eu conheço, o outro eu não conheço, mas pelo que você falou deve ser maravilhoso, Ana. E o da Laura é assim, nossa senhora, muito bom, assim, acho que abre. Profundo, né? Uma leiturinha assim, a gente já fala, gente, é algo que conversa com algo tão profundo da nossa alma, como ela pôde colocar em palavras, assim, né? Essa obra, né? A Laura, ela tá bem junto também com o Michel Odan, né? Sim. Ela traz bem esse aspecto do psicológico mesmo, né? Na questão da humanização também. Sim. Olha só, eu não sei se a gente vai ter tempo de acolher essas perguntas, mas eu quero contar o seguinte, a Érica falou assim, como trazer o parceiro para o momento do puerpério? Querida, amanhã eu vou fazer uma live com a Maíra do Canto Maternar e a gente vai falar exatamente sobre isso, assim, o tema da live é meu marido não topa a criação com apego, e aí? Né? É basicamente isso, assim, sobre esses desencontros, como que muitas vezes, às vezes, o companheiro está em outro momento, ou não está ali tanto para apoiar e tão disponível, ou às vezes quer vivenciar esse momento de uma outra forma, como que a gente vai lidar com isso, assim, né? O que a gente pode, como que a gente vai olhar para isso. Então, acho que, Érica, eu vou deixar a sua pergunta para amanhã. E não sei se você quiser falar alguma coisa, Ana. E aí tem uma outra pergunta aqui da Jerusa, que é o seguinte: como fazer para criar a rede de apoio quando todos estão tão ocupados com seus próprios afazeres? Essa pergunta poderosa, né? Amanhã, 3 horas, a live, viu, gente? 3 horas do Brasil. Então, vamos lá, né? Como que a gente faz para criar a rede de apoio? Eu sinto que ter um revezamento é interessante, sabe? Algumas amigas, acho que assim, expressar a necessidade de uma forma honesta, porque esse é um momento especial onde requer você receber cuidados. Nós, enquanto mulheres, a gente não aceita que as pessoas nos ajudem, sempre assim, independente, mas esse é um momento de receber cuidados. Então, expressar, olha, eu gosto dessas comidas,
assim, será que organizar entre as amigas um revezamento, talvez seja possível dessa forma, né? Entre algumas pessoas da família também. É interessante contratar, às vezes, uma faxineira com antecedência para você não ficar limpando casa, né? Quando o bebê está pequenininho, isso não vai ser sua obrigação. A obrigação vai ser amamentar, descansar, né? E organizar também, congelar alimentos, deixar, tipo assim, o máximo a coisa mais adiantada que em algum momento você precisou, sabe? Tem uma coisa congelada, a compra já estava feita antes, sabe? Deixar as coisas mais antecipadas, no sentido de uma organização física também. E eu acho que assim, a voz de uma doula, a voz de uma pessoa que está acompanhando esse processo, junto, sempre o companheiro junto, é uma forma de também ir preparando para o pós-parto. Né? Porque a informação não vai vir da mulher, não é ela que está pedindo, olha, você me traz a água enquanto eu estou deitado. Às vezes isso vai vir da própria doula, da própria obstetriz que vai estar acompanhando. Então, é importante que no processo do pré-natal o marido esteja presente, né? É uma continuidade. Então, acho que é isso que eu diria, respondendo as duas questões. Sim. E um pouquinho mais para frente, uma coisa assim que até foi base para eu criar o Zum Zum, né? Não tanto logo nesse inicinho, mas talvez um pouco mais para frente, né? Eu comecei também sentindo muito falta de estar entre mulheres, trocar, aprofundar nesse processo. Eu comecei a frequentar uma praça perto da minha casa e eu observava que as mulheres estavam assim, às vezes eu via caminhando com o bebê num carrinho, uma aqui, outra acolá, e eu comecei a realmente, é o que você estava falando do vulnerabilizar, né, do pedir apoio, do falar. Mas eu comecei a ir ao encontro dessas mulheres e eu realmente me aproximar e percebia que a gente ia mais ou menos sempre no mesmo horário, comecei a combinar com elas, vamos vir junta. E nas duas, com os meus 2 filhos, eu tive redes de apoio fortíssimas, assim, claro que a partir de 6 meses, por aí que eu comecei nesse movimento. Mas assim, fortíssimo da praça que eu frequentava, que era perto da minha casa, eu ainda morava no Brasil. Puxa vida, assim, são pessoas que eu levo no meu coração e que assim, compartilhei esse primeiro 2 anos dos meninos e que realmente me apoiaram. Inclusive, no primeiro do João, eu passei por um processo de separação, então assim, eram as pessoas que realmente me apoiavam naquele momento. Então, eu acho que também, dentro desse processo da vulnerabilidade, né, a gente ir em busca de grupos de pessoas que estão vivenciando questões parecidas, porque a troca é muito rica, a gente não se sente tão sozinho, né, porque igual o que ela perguntou assim, nesse mundo que está todo mundo tão atarefado. Quando eu encontro uma pessoa que está numa situação parecida com a minha, eu falo assim, nossa, tá todo mundo atarefado mesmo, mas eu e a fulana estamos aqui vivendo isso junto, né, Ana? Eu tenho grandes amizades também dessa fase e que são muito importantes para mim, para minha filha, são amigas que ficaram, cresceram juntas e foi muito uma rede de apoio. A gente tem um minutinho agora, então antes da nossa live fechar, eu quero então deixar os meus agradecimentos a Clarissa, que é uma pessoa que eu adoro, admiro muito, né, o seu trabalho. Acho que, enfim, sempre um prazer a gente poder estar compartilhando, agradecer pelo aceite também, né, ao meu convite. E dizer também para as pessoas que o curso de parto humanizado de empoderamento está disponível, né? Um curso que eu facilitei e tem muita coisa legal. Não vou usar muito aqui nosso último 56 segundos, vou dar a voz aqui para a Clarissa. Ana, só quero te agradecer, querida. Obrigada. É sempre um prazer também conversar com você, adoro. Nossa, eu tô de voz acalma. Adoro estar com você. E obrigada a todo mundo que esteve aqui presente. Obrigadão pelo convite, Ana, e obrigado por essa oportunidade. O meu tom de voz acalma? Sim. Eu também, Clarissa. Você sabia, né? Já me falaram. Já me falaram.